terminar de ler um livro que tu não tá gostando, que tu não quer ler, mas que tu precisa terminar de ler ele. Se tu não me conhece, o meu nome é Júlia e eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura, porque eu adoro ler, mas eu sei que tem alguns livros que a gente empaca, que os livros são chatos, eles são ruins, a gente não tá gostando, e eu costumo sempre recomendar que tu desista desses livros, mas às vezes simplesmente não tem como tu abandonar aquela leitura, seja porque é uma leitura obrigatória de escola, de faculdade, ou porque é um livro importante para que tu leia, ou é um livro de clube do livro, ou simplesmente tu é aquele tipo de pessoa que não consegue desistir de um livro. E se tu estiver lidando com algum desses casos, ou algum outro caso que te faça precisar persistir numa leitura de um livro chato, eu vou te dar 4 dicas de como terminar de ler esse livro sem surtar tanto assim e sem fazer com que a tua vida seja tão chata enquanto tu tá terminando de ler um livro que é chato. Antes de tudo, eu recomendo que tu divida esse livro em pedaços menores, que eu chamo de parcelar a leitura, porque é muito mais desafiador tu ter que ler um livro de 300 páginas do que tu ter que ler 10 páginas por dia, por exemplo. Então, basicamente, tu vai ver quanto tempo tu tem pra conseguir terminar esse livro e daí tu divide, né, o número de páginas pelo número de dias que tu tem disponível pra ler esse livro. E eu recomendo que tu faça isso mesmo se tu não tiver um prazo específico pra terminar, porque às vezes é um livro que tu tá lendo pra ti, sabe? Não tem necessariamente, assim, uma data que tu precisa terminar de ler esse livro, mas eu recomendo que tu também estipule uma data aleatória ali que funcione pra ti, seja daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, porque é muito chato quando a gente tem um livro que a gente tá lendo e ele fica lá, né, tipo assim, na mesinha do nosso quarto esperando, e cada vez que a gente bate o olho nele, dá aquele sentimento ruim. Então coloca uma data, nem que seja pra tu ler uma página por dia, 5 páginas por dia, pra tu sentir que tu tá tendo progresso na leitura. Porque quando tu coloca essas metas diárias, tu tem meio que um plano de ação pra terminar de ler esse livro, né? É muito mais fácil tu ter um objetivo de, tipo, ler 5 páginas por dia, ler 10 páginas por dia, do que tu ter assim, até o final desse mês eu tenho que ler esse livro aqui de 300, 400 páginas. Quando tu divide em pedacinhos menores, fica mais fácil de tu fazer as coisas e tu sabe exatamente o que tu tem que fazer todo santo dia. E isso torna essa tarefa chata e desafiadora em algo um pouquinho mais manejável. E se tu tem pouco tempo, tipo, vamos dizer que tu viu ali que tu tem 3 dias pra ler um livro de 300 páginas, tu vai ter que ler 100 páginas por dia, é muita coisa. Eu recomendo que tu também divida um pouquinho melhor isso. Então, por exemplo, lê ali 20 páginas de manhã, a hora que tu acordou, lê mais umas 20, 30 páginas na hora do almoço, sabe? Vai dividindo ao longo do dia. Porque sentar e tirar um tempo pra ler 100 páginas é bastante tempo, e quando tu tá lendo um livro chato, isso vira uma eternidade. E se for o caso de tu precisar sentar e ler um monte de páginas de uma tacada só, faz algumas pausas de vez em quando, sabe? A cada 20 minutos dá uma pausa, 5 minutos ali pra dar uma respirada, e daí volta, porque isso dá uma aliviada nesse sufoco. A segunda dica é pra tu pesquisar sobre esse livro. Então vai lá no Google mesmo e pesquisa resenhas do livro, pesquisa resumo, análises, críticas, um monte de coisa sobre ele, porque às vezes facilita muito mais tu entender a história quando tu já entende um pouquinho mais do contexto em volta dela. É claro que tu lê resumo de um livro, tu lê a crítica ou análise de um livro, não vai substituir a tua própria leitura dele, porque sempre vai faltar alguma informaçãozinha, vai faltar algum detalhezinho, e qualquer resumo ou análise que tu lê vai ter por trás um pouquinho da opinião e dos vieses da pessoa que escreveu aquilo. Então, nada disso vai substituir a tua própria leitura, mas isso pode te ajudar bastante. Principalmente quando o livro é mais difícil, porque se tu já leu um pouco sobre o que o livro trata, sobre os pontos principais dele, até um resumo com spoiler mesmo, isso te ajuda a entender o que tá acontecendo. Porque é muito pior quando a gente lê um livro e a gente se sente perdido ali, tu não entende nem o que tá acontecendo. Quem dirá gostar da história? Como é que tu vai gostar de um livro se tu não tá entendendo nada, né? E às vezes quando tu vê essas críticas, essas análises mais aprofundadas, ou até os spoilers do livro, tu já entende pra onde a história tá indo, tu já entende o objetivo que o autor tem ali pra contar aquela história, e tu consegue pescar ali nas páginas do livro o que cada coisa tá servindo pra, né, chegar nesse objetivo final ali da história. E isso facilita bastante. E agora, a minha forma favorita de transformar um livro chato em algo um pouquinho mais interessante, que é fofocar. Se tu tem com quem conversar sobre esse livro, eu tenho certeza que a experiência de leitura dele vai ficar muito melhor. Mais especificamente se tu tiver com quem desabafar sobre ele nesse caso, né, já que o livro tá chato.
Porque desabafar vai ser um processo terapêutico pra ti. Eu lembro que na época que eu tava na escola e eu tinha que ler esses livros obrigatórios, que eu achava muito chatos, eu sempre ficava conversando com as minhas amigas sobre ele e a gente ficava desabafando, sabe? Reclamando dos personagens e como a história era chata e como nada fazia sentido pra gente, porque a gente tava lendo, tipo, livros clássicos que falavam sobre a vida de adultos enquanto a gente era criança e adolescente, né? E isso era muito catártico, porque pelo menos tu sente que alguém te entende, que alguém também tá passando por essa situação e tu consegue discutir com essa pessoa o quão chata é essa situação que tu tá passando, já que às vezes a gente se sente bem impotente, né? Não tem mais o que fazer, então pelo menos tu consegue desabafar sobre isso. E se tu não tem uma pessoa próxima de ti que tá lendo esse mesmo livro, com certeza tem alguém na internet que ou está lendo ou já leu esse livro e também não gostou dele. Eu acho muito catártico, sabe? Quando eu vejo, tipo, uma resenha ou quando vejo um vídeo de alguém botando pra fora tudo que a pessoa sente sobre aquele livro e eu me identifico naquilo. Porque é muito solitário quando tu tá lendo um livro chato e tu só vê na tua volta as pessoas falando muito bem daquilo e nossa, é incrível, não sei o que, tu se sente meio, tipo, será que eu sou burro? Que só eu que não tô entendendo? Será que eu sou louco? Que só eu que não gostei desse livro aqui? Então eu acho muito legal fazer isso. E eu não tô falando aqui pra tu ter atitude de hater, sair, nossa, xingando os autores e destruindo o livro em comentário da internet. É basicamente pra tu ter uma atitude de crítico, sabe? Tipo assim, já que tu tem que ler esse livro, já que tu não tem outra opção, então faz uma crítica construtiva, uma crítica respeitosa a respeito desse livro, falando, né, os pontos, o que exatamente que tu não gostou. Foi os personagens? Foi a estrutura narrativa? Foi o estilo de escrita do autor? Coloca ali o que tu não gostou, por que tu não gostou dessas coisas, porque já que tu tem que ler isso, então coloca pra fora, desabafa mesmo, mas de uma forma embasada, sabe? Tipo assim, ó, eu não gostei desse livro, mas foi por causa disso, disso, disso. Eu li o livro, então eu tenho propriedade pra falar mal dele. É claro que às vezes tu vai estar lendo um livro clássico em que todo mundo ama aquilo ali, tecnicamente o livro foi muito bem escrito. Mas tu pode colocar a tua opinião pessoal mesmo. Ah, sei lá, eu não gostei disso daqui, pessoalmente eu acho que teria sido mais divertida a história se ela fosse diferente. Coloca ali o teu desabafo pessoal, sabe? Não precisa ser algo, vamos dizer assim, tecnicamente correto, sabe? Uma crítica embasada nas teorias da literatura e papapá. É uma crítica que tu tá fazendo em relação à tua opinião pessoal, à tua experiência de leitura de forma respeitosa. Sem xingar o autor, sem ofender ninguém, porque não tem necessidade de fazer isso. Se tu fizer isso, tu vai sair como a pessoa errada da história. E o último item da lista é um pouco controverso, porque eu, pessoalmente, não costumo muito fazer isso, e daí eu me sinto um pouco hipócrita recomendando uma coisa que nem eu faço, mas às vezes isso é útil, que é a leitura dinâmica. A leitura dinâmica é um método para que tu consiga ler mais rápido. E se tu tá lendo um livro chato, tu conseguir acabar com aquilo ali mais rápido faz super sentido, né? E daí tem várias técnicas para que tu faça isso. Por exemplo, tu consegue ir acompanhando a leitura com o dedo, passando assim nas linhas para que tu saiba onde é que tu tá e tu mantenha um ritmo de leitura. Eles falam para tu evitar ouvir aquela vozinha que vai lendo palavra por palavra na tua cabeça, ou pra tu, às vezes, dar aquela passada de olho, sabe? Pra encontrar os pontos mais importantes ali no texto. Só que o problema com a leitura dinâmica é que, a partir de certo ponto, conforme tu começa a aumentar a tua velocidade de leitura, a tua compreensão começa a cair. O quanto tu consegue entender e absorver daquele texto vai diminuindo conforme tu começa a acelerar muito, né? Porque é impossível que tu leia, tipo, 10 páginas em 1 minuto e consiga entender tudo que tu leu ali. Por isso que eu tenho um pouco de birra com a leitura dinâmica, porque tu vai ver em muitos lugares da internet pessoas prometendo milagres que tu consegue fazer com isso, e ela até funciona, mas não desse jeito milagroso de fazer essas coisas. Só que se tu tá lendo um livro chato e que tu não tá gostando, e que tu tem que meio que acabar com ele de uma vez, entendendo, assim, a ideia geral que tá ali no texto, pode ser que valha a pena tu comprometer um pouco a tua compreensão do texto em prol de tu ler ele um pouco mais rápido. E é aí que vem o ponto-chave, na minha opinião, sobre a leitura dinâmica. Tu tem que saber identificar muito certinho quando que vale a pena, né, substituir uma coisa pela outra. Por isso que eu recomendo fazer a leitura dinâmica com cuidado, identificando quando que ela faz sentido, porque se tu tá lendo um livro pra aprender alguma coisa, tu não consegue acelerar tanto assim esse aprendizado, sabe? O aprendizado depende que tu invista um pouco de tempo ali, que tu senta um tempo e fica deixando aquelas ideias entrarem, ser processadas na tua cabeça. Porque tu não é um robô, tu não vai conseguir só baixar um monte de ideia, um monte de informação no teu cérebro. E se tu tá lendo um livro por entretenimento, também não faz tanto sentido tu acelerar a leitura, né? Tipo, pra que acelerar essa diversão que tu tá tendo? Na minha opinião, daí se é um livro chato, faz mais sentido tu desistir do livro, porque a vida é
curta demais pra tu desperdiçar ela em livros que estão sendo chatos e que não estão agregando nada pra ti. Então essas são as minhas dicas pra que tu termine de ler livros chatos sem sofrer tanto, sem surtar tanto assim. Se alguma delas foi útil pra ti, curte esse vídeo, e se tu tiver outras dicas, outras formas que tu usa pra terminar de ler esses livros que não estão muito legais, compartilha ela aqui nos comentários. E lembra também que se tu tá lendo um livro que tá muito chato e essa não é uma leitura obrigatória, talvez valha mais a pena tu desistir de livros. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo onde eu falo sobre desistir de livros, quando fazer isso, por que fazer isso e como diminuir um pouquinho aquele sentimento de culpa que a gente tem, né? De tipo assim, poxa, será que eu desisto mesmo? Gastei dinheiro pra comprar esse livro, né? Será que vai ficar melhor no final? Então talvez esse vídeo possa te ajudar. Mas obrigada por ter assistido até aqui, e se tu for novo no canal, se inscreve. Toda semana eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura, e eu vejo vocês no próximo.